Memórias de um Suicida, capítulo 2, da primeira parte, os réprobos. Em geral, aqueles que se lançam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela fraqueza de vontade deseducada, que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da honra, dos remorsos deprimentes postos a machucarem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia da lei, do bem e da justiça. Eu também pensei assim, muito apesar das auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando em minha fronte. Porém, me enganei e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas me esperavam dentro do túmulo, a fim de chicotear em minha alma de descrente e rebelde com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo se passaram sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiou, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo tivesse desbaratado o mundo, porém prevalecendo acima dos destroços a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser tinha acabado de cair. Sempre que, descerrando o véu da memória, como nesse instante, revivo o passado execrável, abominável, é como se aquele estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, aos quais sobem e se avolumam, envolvendo-se em complexos a se radicarem e cristalizarem num crescendo que traduz estado vibratório mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa anormalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito, cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituiriam a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida semiconsciente, adormecido, desacordado, sem que para maior suplício se obscureça de toda a percepção de seus sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo a tenuidade das suas percepções com martirizantes girândolas, seriam assim umas rodas de foguetes, de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se, apesar de se aterrar, se acovardar, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhes eram permitidas praticar, desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto
que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes. Urzes são plantas de flores violetas ou rosas. Então, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais de progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Pouco a pouco senti meu pobre espírito ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei após a queda do corpo físico. O atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio. Tiritava, impressão incômoda de que vestes de gelo se apegavam ao meu corpo. Me provocou inavaliável mal-estar. Faltava-me o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu desejei furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Mas odores fétidos e nauseantes revoltavam brutalmente o meu olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arrematou-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro, iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a mão ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que serviu para o suicídio e manchou minha mão, as vestes, o corpo, porém eu nada enxergava. Convém recordar que o meu suicídio derivou da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e ativa. Sentia-me ainda cego e, para acúmulo do meu estado de desorientação, me encontrava ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto, até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra, sob minha inteira responsabilidade. Consequentemente, me sentindo vivo, averiguei que o ferimento que em mim mesmo fiz, tentando me matar, foi insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo vinham perseguindo minha existência. Me supus preso a um leito de hospital ou em minha própria casa, mas a impossibilidade de rever o local, pois nada via, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, me angustiavam profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Bradei por meus familiares, meus amigos, que eu conhecia afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou me enervando. Indaguei, mal-humorado, por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que não me encontrava em minha residência e sim retido em algum hospital, por serviçais, criados, fosse quem fosse, que pudesse me obsequiar, abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado reconfortassem os meus pulmões.
que me favorecessem cobertas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que entorpecia os meus membros, providenciando bálsamo às dores que suplicavam o meu organismo, alimento, água, porque eu tinha fome e tinha sede. Com espanto, em vez das respostas amistosas que eu tanto suspirava e que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, se definiu gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, essas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, se queixavam de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, agonizavam, choravam deslocadamente, derramando pranto hediondo pelo tom de desespero com que se particularizava, suplicavam raivosas socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos puxões como arrepios irresistíveis transmitiam influenciações abdomináveis provindas desse todo que se revelava através da audição, estabelecendo correntes similares entre o meu ser superexcitado e aquele cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, ou seja, aquilo que ocorre em intervalos de tempos iguais, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que meu espírito poderia dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de me afastar de onde me encontrava para local em que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas me plantavam naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia me soltar. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva que me seguravam preso naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, as vestes manchadas de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? A covardia, a mesma hidra que me atraiu para o abismo em que agora me convulsionava, alongou mais ainda seus tentáculos insaciáveis e me colheu irremediavelmente. Me esqueci de que era homem ainda uma segunda vez e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Me reduzi por isso à miséria do vencido, e considerando a situação insolúvel, me entreguei às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para o meu socorro. Mas enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico, fúnebre, regular como o pêndulo de um relógio, me acompanhava com singular semelhança, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Insisti no desejo de me furtar a terrível audição. Após esforços desesperados, me levantei. Meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral, dificultavam demais o meu intento, mas me levantei. Porém, ao fazê-lo, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos reacendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estava dormindo.
Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me achava. Para mim, seria o mesmo que me acolhia todas as noites. E, no entanto, que odores fétidos me surpreendiam agora. Atribui o fato ao ferimento que fiz na intenção de me matar, a fim de explicar de algum modo a estranha aflição ao sangue que corria manchando minhas vestes. Realmente, eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que derramava do meu próprio corpo, empapando incomodativamente a veste que usava, pois com surpresa me vi trajando cerimoniosamente, apesar de retido num leito de dor. Mas ao mesmo tempo que assim me apresentava satisfações, me confundia com a interrogação de como poderia ser assim, visto que não ser cabível que um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido pudesse provocar tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída, que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Porém, em dado momento, tropecei num montão de destroços e instintivamente curvei para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repentinamente, a loucura irremediável se apoderou de minhas faculdades e comecei a gritar e uivar como demônio enfurecido. Respondendo na mesma dramática tonalidade à macabra sinfonia, cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição em intermitências de angustiante expectativa. O montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como, estava cego, pude entrever, em meio às sombras que me rodeavam, o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério. Os túmulos, com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam. A confusão cresceu. Por que me encontrava ali? Como vim, se nenhuma lembrança me acorria? E o que vim fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado? Era verdade que tentei o suicídio, mas... Sussurro macabro, com sugestão irremovível da consciência esclarecendo a memória aturdida pelo ineditismo presenciado, percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser. Não quiseste suicídio? Pois aí o tens. Mas como assim? Como poderia ser se eu não morri? Acaso não me senti ali vivo? Por que então sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? Porém, os fatos irremediáveis se impõem aos homens como aos espíritos com majestosa naturalidade. Não concluí ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações e me vejo, a mim próprio, como à frente de um espelho, morto estirado num ataúde, em franco estado de decomposição, morto dentro de uma sepultura, justamente naquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugi apavorado, desejoso de me ocultar de mim mesmo, obsediado pelos mais tenebrosos horror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não conseguia enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados, para onde quer que me refugiasse.
Como louco que realmente me tornei, eu corria, enquanto aos meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que vorazes lutavam por saciar em suas pústulas a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo. Seria assim uma grande quantidade de lixo que me foi dado conhecer. Quis me furtar a presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçou, isso reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente como se por uma segunda vez buscasse morrer, a fim de desaparecer na região do que, na minha ignorância dos fatos de além-morte, eu supunha o eterno esquecimento. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era antes verdadeira. A imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia e por isso mesmo acompanhava para onde quer que eu fosse, perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas imersas em choques e se impunha à minha cegueira de espírito caindo em pecado, suplicando-me sem remissão. Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava abertas a fim de me esconder em alguma parte, mas de qualquer domicílio que me abrigasse, na insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedradas sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade onde meu nome era endeusado como de um gênio, sempre aflito e perseguido a respeito dos acontecimentos com que minha pessoa se relacionavam. Ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes, ou repassados de pesar sincero pelo meu transpasse, que lamentavam. Retornei à minha casa. Surpreendente desordem se estabeleceu em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Dir-se-ia que tudo se dispersou. Era estranho em minha própria casa. Procurei amigos, parentes a quem me afeiçoei. A indiferença que lhe surpreendia em torno da minha desgraça me chocou dolorosamente, agravando meu estado de excitação. Então me dirigi a consultórios médicos, tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria, sentia febre e loucura. Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Mas a toda parte que me dirigia, sentia-me sem socorro. Me negavam atenções, todos despreocupados e indiferentes diante da minha situação. Em vão recriminações azedas saíam dos meus lábios, acompanhadas da apresentação, feita por mim mesmo, do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes algaravias. Seria assim uma linguagem confusa. Ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Meu ser aflito, irrequieto, alucinado, absorvido pelas ondas de amargos presságios, em parte alguma encontrava a possibilidade de me estabilizar a fim de encontrar conforto e alívio. Me faltava alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto. Eu perdi algo que me deixava assim tonto, e essa coisa que eu perdi, parte de mim mesmo, me atraía para o local em que se encontrava com as irresistíveis forças de um imã. Me chamava imperiosa
irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal o vácuo que em mim produziu esse irreparável acontecimento, tão profunda a afinidade verdadeiramente vital, que essa coisa me unia, que, não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que voltasse, tornei ao lugar tenebroso de onde vim, o cemitério. Essa coisa, cuja falta assim me enlouquecia, era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. E aí a médium põe uma nota dizendo assim: certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Desnecessário será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo como demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que seu envoltório carnal ficou reduzido, pois o desgraçado se jogou sobre as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem poder se acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com um acento indefinível de ternura, falou: aqui, só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei impressionada. E Charles respondeu: só desaparecerão depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se compadeça dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. E aí eu vou continuar na próxima, porque não vai caber.